Há mensagens que não fazem barulho e, no entanto, abalam a alma. Mensagens que parecem sussurradas para aqueles que têm ouvidos para ouvir e coração para crer. Hoje, trago um desses avisos. Um chamado sereno, mas urgente, para os lares que desejam viver sob a proteção de Deus em tempos difíceis. Não é mais uma curiosidade. É um convite para vigiar, preparar a casa e o coração, abrir uma porta concreta para que a graça visite sua família. Nos últimos meses, segundo testemunhos que a Igreja discerne com prudência, a Virgem Maria teria pedido um gesto muito simples e, ao mesmo tempo, profundamente simbólico: ter em casa, antes do dia 24 de dezembro, uma planta específica, não como amuleto ou superstição, mas como sinal, um lembrete visível de uma proteção invisível, um sacramental doméstico que declara, com humildade e fé, este lar pertence ao Senhor. O relato que dá origem a este vídeo nasce em um pequeno povoado do sul do Brasil. Beatriz, Miguel e Sofia afirmam ter visto Maria junto a uma antiga capela. Descrevem-na com a sobriedade surpreendente das crianças, luz, paz e um manto de ternura que, dizem, lhes falou do cuidado de Deus pelas famílias. A Igreja investiga, como é correto, e parte da mensagem já foi divulgada. Seria uma instrução concreta para proteger os lares que se abrigam sob o manto da Mãe. Por que agora? Porque a paz doméstica é campo de batalha. Você percebe no ambiente tensões que crescem, cansaços que se acumulam, feridas que buscam dividir. A tradição cristã sempre nos ensinou a custodiar a casa como um pequeno santuário. Hoje, esse chamado se torna mais urgente. Aproximam-se dias decisivos, não para temer, mas para vigiar. E Maria, como mãe aos pés da cruz, acolhe e protege seus filhos. Seu convite não compete com os sacramentos nem com a vida de oração. Antes, os recorda e fortalece com um sinal simples que qualquer um pode compreender. Se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Talvez este seja o momento de preparar seu lar com gestos concretos, de reconciliar-se, de voltar à Eucaristia, de acender uma pequena luz no meio da noite. O que você ouvirá a seguir não pretende impor nem substituir o discernimento da Igreja. É uma proposta de devoção privada para quem deseja acolhê-la com fé, prudência e paz. Nos próximos minutos, adentraremos o coração deste convite, o que foi exatamente revelado, qual é a planta, por que o dia 24 de dezembro, o que significa espiritualmente e como integrá-lo em sua vida familiar com passos simples e claros. Proponho que avancemos com serenidade e mente aberta, deixando que o Evangelho e a tradição iluminem cada ponto. Comecemos pelo conteúdo central da revelação. Maria inclinou-se sobre a história e colocou em nossas mãos um gesto concreto, uma planta que deve habitar o lar como sinal e proteção. Não se trata de adivinhar o futuro, nem de colecionar amuletos, mas de abrir um espaço real para a graça. Pede-se algo humilde e preciso, que essa planta esteja em casa antes do dia 24 de dezembro, véspera do nascimento. O prazo não é capricho, é pedagogia do céu para despertar a vigilância do coração e ordenar a casa à bênção. Este sinal não age por si mesmo, como se fosse uma chave mágica. É um sacramental doméstico, um objeto simples que, assumido com fé, se torna linguagem de Deus para a família. Sua presença proclama: aqui queremos pertencer ao Senhor. Colocá-la é um ato de obediência amorosa, cuidá-la, um hábito de perseverança, vê-la cada dia, uma memória viva da proteção que nos é oferecida. A fé faz com que o pequeno fale alto. Quem acolhe este pedido consagra portas e cômodos, suprime o desânimo, rompe a indiferença e permite que a paz impregne a vida cotidiana.
Resta perguntar com a docilidade do simples: qual é essa planta e por que foi escolhida para estes tempos? É o alecrim, rosmarinus. Planta humilde, de caule firme e folhas miúdas, que guarda um perfume nítido como a aurora. Não foi escolhido por sua raridade, mas por sua clareza de sinal. Onde está, proclama sobriedade, vigilância e memória. A tradição mariana conserva um relato antigo. Na fuga para o Egito, Maria teria estendido as roupas do menino sobre um arbusto de alecrim. As flores, antes pálidas, adquiriram tons azuis, como se o céu tivesse deixado sua marca na planta. Não é uma prova histórica, é uma tradição piedosa que revela um sentido. O lar tocado por Maria adquire cor de graça. Em sua dimensão natural, o alecrim purifica o ar, oferece ação antimicrobiana e seu aroma sereno acalma o pulso interior, clareia a mente cansada e põe ordem nos pensamentos. É um companheiro discreto da higiene da alma e do corpo, um respiro que convida à oração cotidiana. A tradição eclesial o conheceu de perto. Crescia em hortas monásticas, junto à fonte e à capela. Era levado em procissões, usado em bênçãos e ritos de purificação, como quem deixa que a criação inteira cante a bondade do Criador. Assim, o alecrim entra na casa não para adornar, mas para lembrar. Sua presença, simples e perfumada, indica pertença, convoca a guardar a porta e a proteger a mesa. E a partir daí, seu sentido mais profundo não se mede pelo cheiro nem pela vista, mas pelo que significa. Uma declaração silenciosa que prepara o coração para compreender o alcance espiritual deste sinal. Como na noite da Páscoa, quando as casas marcadas foram reconhecidas, o alecrim não age por si mesmo. É a marca daqueles que obedecem. Não é amuleto, mas sinal colocado na soleira do coração e do lar. Ao plantá-lo e guardá-lo, a família decide seu senhorio e, sem palavras, proclama: nesta casa reina o Senhor. Não se negocia com as sombras, toma-se posição. Este sinal educa a liberdade, convida a viver em graça, a ordenar palavras, gestos e afetos. É um limiar. Ao atravessá-lo, cada dia renova-se a pertença. Desperta a guarda interior, sobriedade, vigilância, firmeza, porque o adversário ronda buscando dividir. A matéria humilde se torna linguagem divina quando a fé a assume. O pequeno se transforma em fronteira e promessa. E quando a casa escolhe, o céu responde. Cresce então uma pergunta que urge: em que hora convém levantar este sinal e por que sua urgência se intensifica? Os golpes já nem sempre são estrondos. Chegam como fissuras finas na paz do lar, palavras que ferem sem querer, cansaços que apagam a ternura, telas que separam mãos e olhares. O adversário não ignora a mesa nem o quarto, tenta desordenar o pequeno até torná-lo abismo. Por isso, este tempo exige corações despertos, sóbrios, capazes de guardar o que amam. Abrem-se dias proféticos, não se distinguirá por quem sabe mais, mas por quem está disposto. Haverá quem leia os sinais e se levante, e haverá quem, distraído, deixe passar a hora da visita. Não se trata de medo, mas de lucidez, permanecer firmes quando o vento arrecia, sustentar a unidade quando tudo empurra para dispersar. A noite de 24 para 25 de dezembro não é apenas costume e música, é limiar. A graça se derrama com particular generosidade e, ao mesmo tempo, a resistência das sombras se intensifica. Por isso nos é pedido vigiar e orar, reconciliar-se, calar o supérfluo, acender uma luz humilde, abençoar a porta e a mesa, preparar a casa e o coração para acolher o que o céu oferece. A partir desta vigilância, entende-se a urgência do sinal recebido e o motivo de dispô-lo com prontidão, antes que essa noite sagrada nos encontre distraídos.
Quem acolhe o sinal antes do dia 24 de dezembro recebe uma promessa, uma selação de proteção para os próximos 12 meses. Não é blindagem de pedra, é cobertura viva, o manto da mãe estendido sobre portas e mesas, sobre o descanso e as conversas, defendendo a unidade quando a tempestade arrecia. Este selo sustenta na prova, dissipa confusões, fortalece a paciência, devolve a paz que o ruído do mundo rouba, e pede para ser renovado a cada ano, por volta do Natal. Memória humilde de que todo bem vem de Deus e a Ele retorna em ação de graças. A selação não elimina a cruz, mas garante auxílio, luz para decidir com retidão, temperança para falar com verdade, custódia para os pequenos e os frágeis. É uma aliança doméstica que se confirma com a fidelidade diária. Ao contemplar o sinal, o coração repete seu sim e o céu responde com amparo. Assim se prepara o lar, vigilante, sereno, disposto a perseverar na graça que se derrama. Seja uma planta viva e enraizada, não um ramalhete seco. Escolha um exemplar saudável, de verde intenso e caule firme. Ao chegar em casa, pare um momento, segure-a com ambas as mãos e, em pé ou em silêncio recolhido, reze 3 Ave-Marias, pedindo que o manto da mãe cubra a casa e que esta planta seja a memória cotidiana da graça. Coloque-a em um local com luz, de preferência perto de uma janela. Que a claridade toque suas folhas e lembre a todos que a luz vence a sombra. Cada vez que passar por ela, faça o sinal da cruz e agradeça pela proteção recebida. Esse pequeno gesto sustenta a vigilância do coração. Rega, moderada, sem encharcar. Uma vez por semana, adicione algumas gotas de água benta à água comum. Mantenha o substrato arejado com boa drenagem, remova folhas secas, gire o vaso de vez em quando para que cresça equilibrada. Número de plantas, 1 basta. Se desejar, adicione outras nos quartos das crianças, na entrada ou na cozinha, como sentinelas discretas da casa. Cuidado, é resistente, ama o sol e agradece a constância sóbria. Se algum dia murchar, não se preocupe. Pode, transplante ou substitua com paz. O que importa é a intenção perseverante. Como obtê-la, é acessível em mercados e viveiros. Também se propaga por estacas. Pegue um broto, enraize em água e depois plante na terra. Compartilhe. Se prosperar, ofereça pequenas plantas a vizinhos, idosos ou a quem vive sozinho. Que o bem recebido se multiplique. Para distinguir seu uso, você pode reservar um broto para a cozinha e guardar a planta consagrada como sinal. Limpa, cuidada, com uma breve oração próxima que sustente a memória e o propósito. Em Curitiba, o vento empurrava um incêndio rua abaixo. As chamas devoravam madeira e telhados, avançando como um animal sem freio. Ao chegar à casa onde o alecrim havia sido abençoado e colocado à vista, o fogo parou. Os vizinhos falam de uma barreira invisível, os bombeiros de uma mudança inesperada no vento. A família, de joelhos, agradeceu em silêncio. Em Porto Alegre, uma mãe passava noites de sobressalto, pesadelos, peso no peito, sombras no quarto. Colocou o alecrim, abençoou-o com 3 Ave-Marias e acendeu uma vela breve. Primeira noite, alívio. Segunda, repouso interrompido. Terceira, paz. O sono voltou como água a uma terra sedenta. No interior de Minas Gerais, ruídos sem causa, quadros que caíam, irritação que explodia por nada. Após a oração e a colocação do alecrim, houve um último abalo e depois silêncio. A casa respirou fundo, a conversa recuperou seu tom. As crianças percebem antes de todos. Sofia, 8 anos, olhou as folhas e sussurrou: cada folha é como uma Ave-Maria. A inocência reconhece o que o adulto esquece, o simples que protege, o pequeno que intercede. Estes testemunhos são relatos devocionais,
animam, consolam, orientam a esperança. Não substituem o discernimento da igreja, nem dispensam a vida sacramental. São recebidos com gratidão e prudência. Se edificam, bendito seja Deus. Se não, deixam-se passar. A fé permanece na obediência cotidiana, não no extraordinário. A proteção não é desencadeada por inércia, nem por um objeto colocado sem alma. Este sinal pede fé viva e vida de graça. Missa dominical, confissão frequente, oração diária, caridade concreta e perdão em casa. Só assim o coração se torna morada e a família altar. Se o essencial for negligenciado e a porta for aberta ao pecado habitual, o sinal fica mudo. A conversão o reacende. Não substitui nada, não substitui os sacramentos, nem a palavra meditada, nem o combate interior. É um apoio que lembra, prepara e sustenta a vigilância. Ajuda a ordenar os afetos, a pacificar os gestos, a invocar a presença do céu no cotidiano. Seu lugar é o de um companheiro, discreto, perseverante, humilde. O primeiro é Deus, sua graça e sua aliança. O sinal, em obediência, acompanha essa fidelidade. Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoa este alecrim que introduzimos em nosso lar com humilde obediência. Que cada folha seja uma oração constante que interceda por aqueles que habitam e visitam esta casa. Que cada raiz seja âncora de fé quando a tempestade se agitar e seu perfume suba como incenso agradável, purificando o ar e serenando o coração. Cobre-nos com teu manto azul, defende-nos de todo mal, visível e invisível. Quebra a soberba, apaga a discórdia, guarda o sono dos pequenos e fortalece os cansados. Que este lar seja santuário de paz, mesa aberta à caridade, oficina de perdão. Sinala-o para teu filho. Que Jesus seja sempre bem-vindo, honrado e amado em cada canto, nas horas de luz e de noite. Dá-nos vigilância sóbria, coração indiviso e perseverança na graça. Livra-nos do engano e do temor estéril. Envia teus anjos a custodiar nossas portas. Que este sinal seja memória viva de teu amparo e escola diária de esperança. Amém. Após elevar a oração, convém caminhar com humildade. A Igreja, mãe e mestra, discerne com calma. As eventuais aparições são examinadas com tempo, contrastando doutrina, frutos de conversão, paz interior e caridade. Não buscamos espetáculo, mas verdade. Enquanto prossegue esse discernimento, é legítimo agir com prudência e fé. A prática proposta não contradiz o ensino católico nem substitui os sacramentos. Inscreve-se na tradição dos sacramentais e na piedade simples do povo de Deus. Divulgar não é impor, é testemunhar com mansidão, oferecer caminhos de bem sem ferir consciências. Compartilha o recebido com tua família, teu grupo de oração, vizinhos e amigos. Uma palavra serena, um ramo de alecrim, uma imagem com a oração, uma visita a um enfermo. Assim se tece uma rede de luz. Lares que oram, se ajudam e se cuidam, até que a cidade pareça acender-se desde suas cozinhas e janelas. Evitemos o sensacionalismo. Nada de ameaças nem comércio do sagrado, nada de fórmulas secretas ou exageros. Obediência aos pastores. Se a igreja indicar algo diferente, acata-se com paz. Quem ama a verdade, ama a obediência. E desde esta clareza, é sábio precisar o que não nos é pedido e as cautelas que preservam a pureza do sinal. Guardemos a pureza do sinal, sem acréscimos supersticiosos. Nada de numerologias, horas secretas, fases da lua, fórmulas estranhas nem misturas esotéricas. Nada de comércio com o sagrado. A regra é a simplicidade obediente. Planta viva, oração humilde, vida de graça. O que vier a complicar ou a prometer poder automático, descarta-se. Quando aparecer o ceticismo em casa, não entremos em disputa.
A paz é mais eloquente que qualquer argumento. Ora em silêncio por quem duvida, serve com alegria, deixa que o fruto fale. Mais serenidade, menos gritos, reconciliações possíveis. Se te perguntarem, responde com mansidão. Se zombarem, permanece firme sem ferir. A verdade não precisa gritar. Para quem vive só, o alecrim pode ser guardião verde frente à solidão e à tentação. Coloca-o onde o vejas ao acordar e ao regressar. Traça o sinal da cruz, diz uma jaculatória breve e deixa que seu perfume te lembre que não caminha sem céu. Nas noites difíceis, aproxima-te, respira, reza com calma. Em família, estabelecei um ritual de gratidão dominical. Após a missa, reuni-vos junto à planta, uma breve leitura, cada um nomeia um agradecimento e uma intenção. Faça o sinal da cruz e abençoa-se a semana. Pequenos gestos, repetidos com fidelidade, constroem um lar custódio da paz. Sobre o horizonte deste tempo, erguem-se duas colunas, a Eucaristia e Maria Auxiliadora. Assim, ouviu um santo. Quando o mar se embravece, a nave que se amarra a essas colunas atravessa a tempestade. Também o lar precisa amarras, mesa onde Cristo seja o pão e oração confiada sob o manto da mãe. Os sinais dos tempos não se escondem: instabilidade econômica, tensões sociais, feridas sanitárias que deixam ansiedade, laços familiares exaustos. Não é ocasião para o pânico, mas para uma esperança vigilante, mente sóbria, coração ardente, mãos disponíveis para o bem. O Brasil foi apontado como lugar de refúgio espiritual, não por magia geográfica, mas por conversão nas casas, por famílias que rezam, perdoam e se consagram. Um país se protege quando cada sala se torna cenáculo e cada porta, umbral abençoado. Há ainda uma dimensão terapêutica que a experiência confirma. Onde entra a paz de Deus, o corpo coopera, o sono se ordena, a respiração se acalma, a ansiedade perde força. O alecrim perene o recorda com seu verde que não cede, perseverança nos invernos da alma, constância humilde que não abandona o posto. Assim, amadurece uma firmeza serena, ancorados no altar e na mãe, capazes de sustentar a luz quando a noite se adensa. O tempo se esgota. Não adies o que pode resguardar tua casa. Hoje mesmo decide, adquire o alecrim, apresenta-o com oração simples e coloca-o em um lugar de luz antes do dia 24 de dezembro. Não por pressa ansiosa, mas por obediência vigilante. Quando chega a hora da graça, convém estar de pé, com a lâmpada acesa e o coração disposto. Se duvidas, olha com sensatez o balanço da tua decisão. Se acolhes este sinal e é verdadeiro, ganhas proteção para os teus e um ano selado sob amparo. Se o acolhes e não for assim, fica-te uma planta boa e bela que alegra o lar. Mas se te negas e o céu de fato batia à tua porta, terás deixado passar um auxílio que não custava mais que um gesto humilde. A aposta é clara, o risco de agir é pequeno, o de não agir demasiado grande, e que tua escolha não se encerre em ti. Partilha com caridade, oferece uma palavra serena, presenteia um ramo, acompanha um vizinho, acende esperança em quem vive só. Uma casa fortalecida sustenta outra, uma família que ora desperta as de sua rua. Assim cresce silenciosa uma cadeia de luz, até que a cidade inteira cheire a fé, a paz e a alecrim. Ouviste o chamado e conheces o sinal. Para que nada se dissipe, guarda este resumo operativo. Comprar alecrim vivo, enraizado, saudável. Abençoar com 3 ave-marias, ou com a oração proposta, oferecendo o lar aos cuidados da mãe. Colocá-lo com luz, preferencialmente junto a uma janela, como memória da luz que não se apaga. Regar com moderação e acrescentar algumas gotas de água benta uma vez por semana. Ao passar, fazer o sinal da cruz e agradecer pela custódia recebida.
Fazê-lo antes do dia 24 de dezembro, em vigilância serena. Quem obedece com fé recebe uma selagem anual de proteção. Não escapa à cruz, mas caminha amparado, com paz e clareza para sustentar a unidade do lar. A escolha é pessoal e comunitária. Age hoje, partilha com caridade o que recebeste, multiplica o bem com um ramo e uma palavra de esperança. Ancora tua casa na Eucaristia e em Maria. Assim, no meio da tempestade, a mesa será altar e a porta, umbral abençoado. E guarda esta nota pastoral. Trata-se de uma devoção privada, útil para a vida espiritual, não obrigatória. Discerne com coração dócil e prudente, retendo o que edifica e conduz a Deus. Que a paz desça sobre teu lar e que o simples perfume do alecrim recorde cada dia a quem pertences.